Bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, dia de alegria, dia de bênção, dia de boas notícias. Mais uma série abençoada, a série Gideão. Nós estamos firmes e fortes aqui nos nossos estúdios intergalácticos, aqui em Barueri, Alphaville, não é isso, Teixeira? Gravando, produzindo, escrevendo diariamente, tudo para abençoar a sua vida, para te fazer crescer, entender os princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos. Eu quero começar porque a aula de hoje vai ser fantástica. Você está acompanhando a série Gideão? Se você está caindo aqui de paraquedas hoje, não assistiu ainda, está desde segunda-feira. Toda semana aqui no Café com Destino, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, tem uma série nova. A gente está na série Gideão. Eu pego um personagem bíblico, essas séries, e aplico na sua vida. Como é que você pode aprender com os personagens bíblicos, né? Então é muito importante você estar acompanhando a gente. Começou segunda, você pode assistir segunda, terça, hoje, e vamos até sexta-feira e semana que vem uma nova série, como sempre. Hoje nós vamos falar de um tema super forte, que é o que fazer quando Deus decide tirar pessoas da sua vida. Já viu aquela pessoa que sai da sua vida e você não queria que saísse? Então, vamos explicar sobre isso hoje. Eu já te aconselho a pegar o link e mandar para o máximo de pessoas, porque vai ajudar muita gente. Curtir o vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra, você está dando valor ao nosso trabalho, à nossa equipe, né, que está sempre aqui cedo contigo, né, toda a produção para que isso chegue aí na sua casa, no seu celular, na sua televisão. E é importante também que você assine o nosso canal, caso você não seja um assinante ainda, porque o nosso canal só existe para te abençoar. De segunda a sexta, 7h57, é Café com Destino, e domingo, às 10 horas da manhã, sempre uma pregação, uma palavra, uma mensagem nova para você, tá bom? Aí tem gente, o que é abençoar? Abençoar a bênção é uma ajuda divina. Assim, eu não sou religioso, não entendo bem, nem precisa ser. Quando eu digo esse canal existe para te abençoar, é uma ajuda divina para você. Às vezes você já tentou tudo que o ser humano pode fazer, as coisas ainda assim estão meio travadas. Chegou a hora da ajuda divina, isso é abençoar. E Deus vai te abençoar. Tá? Eu quero começar a matéria de hoje lendo uma frase desse livro, O Especialista em Pessoas, que, aliás, se você não tem, eu preciso sempre lembrar que esse é o livro que está ajudando milhares e milhares de pessoas no mundo. Nós lançamos ele mês passado nos Estados Unidos, em espanhol para o público latino. Eu tenho recebido testemunhos assim fortíssimos, gente da Colômbia, México, Argentina, Uruguai, gente de Guatemala, gente de muitos lugares, latinos que moram nos Estados Unidos que estão lendo o livro espanhol. Em Portugal já está disponível, a gente fez um lançamento lindo lá, se eu não me engano, no mês de abril, foi lindo. 2.000 pessoas na fila no Shopping Colombo, lá em Lisboa, 1.000 e poucas pessoas no Porto, no shopping, no Norte Shopping, lá no Porto. Foi muito bom. Então você pode adquirir o seu livro que está em Portugal, você que está nos Estados Unidos em espanhol, e você que está no Brasil aqui, na Amazon, na Livraria Cultura, Leitura, qualquer site, o que você encontra aí de livraria. Na Amazon geralmente entrega mais rápido, é mais confiável, mas em todo lugar você encontra. Especialista em Pessoas. E esse livro tem uma frase que eu quero ler para você. Ó, tá aqui. Celebre quem entra na sua vida, mas não reclame quando ela sair. Celebre quem entra na sua vida, mas não reclame quando ela sair. O que isso quer dizer? Existem pessoas que Deus coloca na sua vida por um tempo. A gente que quer se apegar demais. É lógico, nós somos seres humanos, né? Mas existem pessoas que Deus coloca na sua vida que é por um tempo. Hoje eu estava pensando de manhã, engraçado, eu estava pensando numa pessoa que a nossa relação não acabou bem, né? Ele prestava um serviço, era um prestador de serviço, que me ajudou muito num período da minha vida, e depois o relacionamento não acabou tão bem por causa de uns erros que a gente pegou dele, da prestação de serviço e tudo. Mas aí Deus estava me lembrando, engraçado, né? Você ficou chateado do jeito que terminou, mas esqueceu do quanto cresceu enquanto ele estava ali. Então, eu agradeci a Deus, falei, Deus, é verdade, a gente foca quando a pessoa sai da nossa vida, mas esquece o tempo que ele ali contribuiu, aquela pessoa contribuiu. Então, é muito importante
que você entenda que Deus tem um plano maior do que o seu e que Deus já viu o futuro. Ele sabe o que vai dar certo ou não lá na frente. E também uma coisa que eu gosto muito de falar é que Deus escuta conversas que você não escuta. Então ele sabe por que está tirando aquela pessoa. Vamos ler isso na história de Gideão, que é a nossa série de hoje. A gente vai falar um pouco desse momento decisivo da vida de Gideão, que é quando ele precisou deixar embora pessoas em que ele contava. Gideão estava contando com aquelas pessoas e na hora que ele mais precisava, essas pessoas foram embora. Era o momento da batalha. Você que está acompanhando a nossa série Gideão, desde que ele foi chamado, quando chega a hora da batalha, a hora que ele vai enfrentar os midianitas, que ele vai dar o golpe final, as pessoas que ele mais contava tiveram que ir embora. Vamos lá ler Juízes, capítulo 7, versículo 2 e 3. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Aqui Deus já dá uma dica importante. Quem vai entregar a batalha sou eu. Você está com gente demais. Gideão reuniu 22 mil homens em Israel para lutar. Lembra que estava todo mundo escondido em covas? Estava todo mundo com medo? Gideão conseguiu animar 22 mil. Mas quantos tinham no inimigo? Quem lembra? 135 mais ou menos. 135 mil tinha no inimigo. Ele reuniu 22 mil. Estava infinitamente em desvantagem. Sim ou não? Sim. Aí Deus olha para os 22 mil, que já está 5, 6 vezes menor do que o exército do inimigo, e fala assim: ainda tem muita gente. Porque quem vai entregar Midian nas suas mãos sou eu. A fim que Israel não se orgulhe contra mim, ou seja, Deus queria quebrar o orgulho de Israel, dizendo que com a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Perdão, tinha 32 mil, né? Eu falei 22 mil, tinha 32 mil contra 135. E quando Gideão fala o seguinte: olha, quem está com medo, quem é covarde, pode ir embora, estou dispensando vocês. 22 mil foram embora, só ficou 10 mil. Às vezes Deus vai te colocar em lutas que você está contando com pessoas que são covardes. Aí Deus quer tirar elas antes. Sabe por quê? Senão o covarde conta a vitória contigo, porque quem vai dar a vitória é Deus, mas o covarde vai levar a glória junto com você que teve vitória. Não fez nada, fugiu na batalha, mas na hora do troféu tá lá. Deus fala: não, esse não vai ganhar nada não. Esse eu tiro antes. Eu que vou dar a vitória? Vou deixar ele levar esse título também? Não. Os covardes que estão tremendo de medo, que não conseguem fazer nada, pode voltar para casa. 22 mil voltaram, apenas 10 mil ficaram com o Gideão. E você sabe que isso ainda vai diminuir. Ainda vai diminuir. Dos 32 mil, 22 mil foram embora, sobrou 10 mil. Eu ainda vou te contar daqui a pouco como isso vai diminuir. O que fazer quando Deus tira pessoas da nossa vida quando a gente mais precisa? Primeiro, número 1, papel e caneta na mão. Vamos começar. Já mandou essa live para todo mundo? Já curtiu o vídeo? Curte o vídeo? Vamos começar. Primeiro, tenha coragem de obedecer quando Deus te der a direção. Por mais difícil que pareça. Tenha coragem de obedecer quando Deus te der a direção. Se Deus falar, é aqui, vai por aqui. Mas tudo diz que é o contrário. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Um dos princípios que eu ensino no Método Destiny é o princípio da fé. Mas eu ensino de uma forma que você nunca viu isso na vida. Eu ensino a fé de Abraão, por exemplo, que a Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Isso é fé. É contra todas as possibilidades, eu ainda assim acredito. Então nem sempre é fácil ouvir e obedecer o que Deus está pedindo, mas é necessário caso você queira continuar avançando. Então, primeiro ponto, o que fazer quando Deus resolve tirar pessoas da nossa vida? É acreditar que Ele está no controle de tudo, ter coragem de obedecer a Deus, deixar eles irem embora. Segundo, não insistir. Porque existem pessoas que só ficarão na nossa vida por um tempo. Aí quando ela quer sair, você quer insistir que ela fique. É Deus quem está tirando. Não insista. Existem pessoas que não dá para ficar mesmo. Mas, Tiago, ela nunca me fez nada de mal, mas é só por aquele tempo. No próximo nível, ela não está preparada para viver com você. Ela vai ser um problema no próximo nível. É a história do andaime, né? Eu estou construindo uma casa, né?
O andaime é uma bênção. Ajuda a gente a pintar o teto, a parede, trocar as lâmpadas mais altas. Tem uma parte da casa que é pé direito duplo, né? Que é alto. Sem andaime você não chega lá para trocar as coisas. É uma benção. Mas quando começar a entrar a decoração, o andaime fica feio ali, perde o sentido. Aí eu falo, mas o andaime nunca me prejudicou, eu vou deixar ele aqui dentro de casa. Não existe isso. Acabou a função, acabou o período que ele foi útil. Acabou o período que aquilo servia. Nessa nova fase da vida não faz sentido mantê-lo. Deus, sabendo disso, ele tira pessoas da sua vida, não porque erraram. Tem pessoas que vão sair porque erraram, como Judas, errou com Jesus. Outras vão sair porque não faz mais sentido estarem ali. Terceira coisa, você precisa fazer um exercício de perdas e ganhos para calcular o impacto das suas decisões. O que é um exercício de perdas e ganhos? Pega uma folha em branco, risca no meio, bota assim, o que eu ganho, o que eu perco. Toda decisão, você tem que sempre escrever um exercício desse. Ai, me mudo de país ou não me mudo? Faço tal coisa ou não faço? O que eu ganho e o que eu perco? É matemática. Então, não só, que é o principal, ouvir e obedecer a Deus, não insistir quando Deus já decidiu tirar alguém da sua vida, fazer um exercício de perdas e ganhos. 4, entenda que Deus vê aquilo que você não vê, ou seja, confie 100% em quem já enxergou o que você não está vendo. Confie 100%. Quando a pessoa é cega, né, de nascença, por exemplo, ela seguia só por estímulos, ou pelo cão guia, ou pelo barulho da bengala, da varinha. Ele precisa de estímulos para ser guiado. Ou seja, se você não está vendo o próximo passo, deixa aquele que já enxergou te guiar. Vai por mim. Então Deus resolve mostrar a Gideão que em meio a 32 mil homens, 22 mil eram covardes e medrosos e só pensavam nas suas próprias necessidades. Então Deus fala o seguinte, olha, é melhor essas pessoas saírem, porque vão atrapalhar. Covarde e medroso do teu lado te atrapalha. E ainda leva a glória se tudo der certo para você. Aí Deus tira antes. E às vezes você não conhece um covarde e um medroso, uma covarde e uma medrosa, até a batalha chegar. Então Gideão não tinha como saber isso. Agora, a pior coisa que tem é você ir para uma guerra cercada de covardes, cercado de covardes. Porque eles vão fugir na hora que você mais precisa. Então Deus tira antes. Deus conhece as guerras da tua vida. Deus conhece as lutas da tua caminhada. E porque Ele conhece, Ele tira antes. Ele te protege, Ele te blinda antes. Os 22 mil que foram embora, só 10 mil ficaram, foram embora porque eram covardes. Mas os 10 mil que ficaram ainda vai sair muita gente. Juízes 7,4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Gideão, ainda? Como é que eu vou enfrentar 100 e poucos mil inimigos? Se eu só tenho 10 e ainda tem muita gente? Desça com eles até a beira da água. Estavam numa fonte. E eu vou separar os que ficarão ali com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, ele não irá. E qual foi o sinal que Deus deu naquele dia? Deixa eles beberem água. Quem beber água colocando a mão e levando até a boca, você separa para a batalha. Quem colocar as duas mãos na terra e beber com a boca na água, você manda embora. 9.700 botaram a cara no lago para beber, na fonte. Aí Gideão falou, meu Deus, só 300 pegaram a água e levaram na boca. Mas por quê? Deus pega quem bota a cara na boca, a cara na água e manda embora. Até hoje isso em Israel, até hoje no exército de Israel, isso é conhecido e é obrigatório. Quando você está em serviço no exército de Israel, você é proibido em qualquer segundo largar a arma de combate. É muito comum você estar andando em Israel, você está nas ruas de Jerusalém, eu tive a oportunidade de ir dezenas e dezenas de vezes a Israel, e você encontrar o jovem no shopping com roupa normal, calça jeans, camisa, indo passear com a namorada com um fuzil atravessado no peito aqui. Muito normal. Comum. Por quê? Porque
ele não pode largar a arma enquanto está debaixo de serviço. Sabe o que aqueles homens tiveram que largar para botar a cara na água? A arma. Eles pegam a arma, colocam no chão e botam a cara ali. Quem bota com a mão, segurando a arma, com os olhos atentos, consegue tomar. Deus fala, esses estão mais preocupados com as suas próprias necessidades do que com a batalha. Então manda eles embora. Eu não quero covarde e não quero gente que coloca as suas necessidades na frente das necessidades de Israel, do meu povo. Só 300 homens ficam. E eles vão entrar para a história, porque eles vão se chamar os 300 de Gideão. A equipe mais forte que já existiu. Os 300 de Gideão vão dissolver um exército de 100 e poucos mil soldados inimigos. Para eles tomarem a água, esses 9.700 para eles tomarem a água, eles pensaram nas suas próprias necessidades, abaixaram a cabeça para deixar as armas de lado e tiraram os olhos do inimigo. Em tempo de guerra, você tem que estar cercado de gente que não é medrosa, que não é covarde, gente corajosa. Por isso Deus diz o tempo todo na Bíblia, ser forte e corajoso. Ser forte, tem de muito bom ânimo. O tempo todo Deus fala isso para vários heróis da fé. Você tem que estar cercado de gente que tem bom ânimo, gente corajosa, gente que não tira o olho do inimigo. Isso até hoje em Israel é obrigação. Até hoje em Israel é obrigação. Você vê que existem pessoas que Deus tira porque Ele quer te dar uma vitória certa, Ele quer te dar uma vitória maior. Mas você precisa estar ligado, você precisa estar antenado no que Ele realmente quer. Porque Deus dá sinais. Porque Deus sabe o que está fazendo. Você imagina se Gideão fosse um contestador. Sabe que Deus dá vários sinais, né? Deus prova várias coisas, mas no meio do processo você quer contestar o Deus que já te deu sinais. Imagina se Gideão falar assim, não, com 300 não dá. Mas Gideão lembrava o seguinte, peraí, eu estava malhando trigo, ele apareceu para mim, me deu o sinal que eu pedi, o sinal aconteceu, eu vi que era Deus, consegui convencer 32 mil homens que estavam escondidos em caverna, escondidos em cova, a me seguirem para uma guerra, e agora, porque eu só tenho 300, eu vou duvidar? Tem gente que depois de Deus dá muitos sinais, duvida. Isso aconteceu, sabe com quem? O povo de Israel no deserto. Viram coluna de fumaça, coluna de fogo, nuvem de fumaça, viram coisas tremendas, viram provisão cair do céu, maná cair do céu, viram tantos milagres, água sair da rocha. Eles viram milagre atrás de milagre e no final estavam duvidando de tudo. Tem gente que vendo não acredita, ou seja, para essas pessoas parece que não tem solução. Gideão é diferente. O Gideão, ele fala o seguinte, Deus já me deu o sinal, mas Gideão, você só está com 300, mas eu estava malhando trigo, Deus falou que vai acontecer. Ele já me tirou de lá, vai acontecer. Ele acreditou sem duvidar. Um dos princípios mais fortes que eu ensino no Método Destiny é acreditar sem duvidar. O princípio da fé. Quer mudar a sua vida? Você tem que acreditar sem duvidar. Quer que seu negócio vá para frente a partir de hoje? Acredite sem duvidar. Quer dar uma virada no teu casamento? Acredite sem duvidar. Quer salvar teus filhos de verdade? Acredite sem duvidar. A fé é o princípio base para você agradar a Deus e ter o favor dele. É o princípio base. E Gideão o tempo todo acreditava em Deus. Gideão o tempo todo acreditava que o melhor estava por vir ainda. Que a situação atual não era o destino dele, era só um processo. Muita gente se move, isso aqui é fortíssimo, muita gente se move pela condição atual e não por uma decisão. Imagina se Gideão fosse se mover pela condição atual. Tenho só 300, contra 130 e poucos mil, vou perder. Mas ele se moveu pela decisão de servir, de seguir, servir e obedecer a Deus. Então você precisa ser uma pessoa que se move pela decisão e não pela condição. Senão você vai cair. Senão você vai falir. Você precisa usar isso a teu favor. Gideão era ninguém. E nesse dia ele vai se tornar o maior herói da história de Israel. Porque ele acreditou sem duvidar. Ele acreditou sem duvidar. Eu quero te ensinar isso. Vou aproveitar para te dar uma oportunidade. Uma oportunidade, Thiago?
porque está chegando o Método Destiny. 3 dias, manhã, tarde e noite comigo presencialmente, onde eu vou me debruçar em 12 princípios infalíveis, milenares, imutáveis, que estão dando certo há mais de 2000 anos. É o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Eu me reuni com neurocientistas, pesquisadores, teólogos, tem base científica em tudo que nós vamos ensinar, base teológica, muita experiência da minha vida e dos grandes empreendedores do Brasil e do mundo. E nós vamos levar isso para você em 30 horas de imersão, de treinamento com certificação internacional do Instituto Destiny de Orlando. Você vai ter a oportunidade de se especializar em princípios milenares e tudo vai mudar depois desses 3 dias. Tudo vai mudar depois desses 3 dias na sua vida. Eu estou te desafiando. Assim como Gideão, tomar uma decisão, não pela sua condição atual, mas pelo que você está vendo no seu futuro e mudar de uma forma, de uma vez por todas, a sua vida. Você que é mentor, mentora, pastor, coach, líder, empreendedor, você que é profissional liberal e quer uma especialização, a especialização da década, princípios milenares, você vem comigo, hein? Quero ser teu professor, vamos estar presencialmente, cara a cara, aprendendo os princípios que vão nos levar a uma vida de paz e prosperidade. Quando você fizer isso, você vai encerrar o ciclo de prejuízo, escassez e perturbação. Porque quem caminha para paz e prosperidade cancela o ciclo de perturbação, de prejuízo e de escassez. Então vem comigo, o link está aqui embaixo. Eu quero você nessa turma. Faz o esforço que tem que fazer. Tiago, aqui eu moro longe, reúne 2, 3 pessoas da sua cidade, vem de ônibus, dá um jeito, vem comigo para o Método Destiny. As vagas estão acabando. Eu quero você de 21 a 23 de julho comigo, tá aqui embaixo. Eu vou te ensinar os 12 princípios milenares que te levam a uma vida de paz e prosperidade. Vai mudar você para sempre. Eu vou deixar um vídeo agora para você entender como é energia, como é a excelência, como é a qualidade do Método Destiny. Presta atenção porque teu coração vai aquecer agora. A gente se vê amanhã às 7h57 da manhã aqui no Café com Destino. E eu quero que você assista esse vídeo do Método Destiny. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Até amanhã, 7h57. Quem aqui já foi levantado emocionalmente, espiritualmente, numa pregação nossa? Quero que você saiba que você ter levantado a mão é o sinal de uma promessa divina. Eu falei, Deus, se você me levantar, assim como eu estou escutando essa pregação e estou me sentindo melhor, eu vou fazer isso para que pessoas que estão passando pelo que eu passei saiam. Uma das coisas mais impressionantes que você vai perceber quando sair daqui é o senso de propósito. E que agora você está blindado para cumpri-lo. Porque o que blinda teu propósito, o que blinda a tua missão na Terra, são os princípios cumpridos. Então, nós precisamos entender que honrar é reconhecer, é ser leal, grato e generoso.